E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o Ubuntu Budgie 21.04. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Aqui na página do Ubuntu Budgie tem algumas informações que você pode estar conferindo, né? Ele fala aqui que o Ubuntu Budgie é elegante e simplista, né? Ele fala aqui que ele tem um menu estilo macOS, tá? Tem várias informações aqui. E ele é baseado no Ubuntu, tá? Então eu vou trazer aqui a última versão, que é a versão que está aí no momento, né? A 21.04. Então eu vou estar trazendo ela aqui para nós podermos estar dando uma olhada nessa distro aqui, que tem o ambiente gráfico Bud, que esse ambiente gráfico, ele feito em cima do Gnome, tá? Pelo que eu entendi aqui, pelo que eu dei uma lida, e aí ele fala aqui que ele tem a previsão do tempo, ele tem algumas informações que você pode estar conferindo, que eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E uma curiosidade aqui, que ele é desenvolvido pelas mesmas pessoas que desenvolvem o Solos OS, né? Eu não sei se vocês conhecem. Em um futuro mais próximo eu vou trazer essa distro aí, o Solos OS aqui no canal também, para a gente poder estar dando uma olhada. Mas é a mesma equipe de desenvolvimento do Solos é a do Bud. O Bud ele era conhecido anteriormente como Bud Remix. E aí eles alteraram para só para Bud. Bom, pessoal, então essa é a tela de login do Ubuntu Budgie. Não tem muita coisa nela aqui, né? Nós temos aqui a acessibilidade, teclado, já está no português do Brasil, tem a hora e tem o sair. Então nós vamos logar aqui nele. A instalação dele é a mesma do Ubuntu, tá? Só muda cores, algumas coisas assim desse tipo. Não tem muita modificação. A princípio a instalação é a mesma, tá? O princípio dela é a mesma, do Ubuntu. Eu não mexi em nada, tá? Ela tem uma hora aqui, ó, nem dá para mexer nessa desktop. Ah, dá sim. Temos aqui, ó, criar pasta, nós podemos abrir como root, né? Tem várias opções aqui, ó, manter animado, se você quiser desligar o compositor, né, que faz os efeitos na tela aí, ó, pesquisa de arquivo. Aqui em cima nós temos o menu, ele tem assim e ele tem desta forma aqui, né? Tem dois tipos aí que você pode estar escolhendo. Tem desta outra forma aqui, ó, ele gira para os lados, é bem legal. O terminal dele é Tilix, eu nunca vi esse terminal, mas e aí, como sempre, né? Uma coisa interessante, sempre que você faz a instalação, ele sempre tem alguma coisa para atualizar. Quase todas as distros são assim. Então ele sempre tem uma coisa, alguma coisinha para você atualizar dela aí, depois que você faz a instalação. Então ele tem um Transmission aqui, é um cliente de torrent, né, para você baixar o torrent, é o mesmo que vem no Ubuntu, Qt5 Sections, então ele usa o Qt, ó, quase a mesma ideia do KDE Plasma, tá? Que você troca aqui, ó, para Fusion, Windows, você pode estar trocando aqui, padrão, tem fontes, tem temas de ícones, interface, fonte de estilo, e aí é tudo uma questão depois de você estar conferindo. Vamos dar uma olhada no monitor do sistema, não tem muita diferença, tem os recursos aqui, sistema de arquivo, é a mesma coisa do monitor de sistema aí do Gnome. Recursos, ó, ele está consumindo 1.1 GB, né, de memória, aí se a gente vir aqui no terminal e der um free -m, ele vai estar dando aqui que ele está com 788 usada. Então, o monitor de sistema ele já consome um pouco de memória. Teclado no ecrã flexível, vamos ver o que é isso. É para ativar a acessibilidade, eu não vou ativá-la. Se você quiser um tecladinho virtual, tem joguinhos aqui. Nós temos um aqui, analisador de discos. Vamos dar uma olhada em qual. Isso aqui, o Gnome também, o Gnome é do Gnome, tá? Então, como ele é feito do Gnome, vai ter vários programas do Gnome. Um atualizador de programa para você fazer um backup, telas de boas-vindas, tá? Era isso que eu queria mostrar. Quando você acaba de instalar ele, o Bud,
Então ele vai aparecer essa tela de boas-vindas, onde tem introdução, né? O que é o Bud, tem os recursos dele aqui, ó. Você pode estar dando uma conferida, tudo que vem nele aí, ó, até Steam já vem nele, será? Começando, recomendações, instalar software, ó, extras do Buds, recomendações, aplicações Snape e Flatpak. Então ele já vem com suporte habilitado aí de Snape e Flatpak, muita gente usa aí. Tem a loja online, comunidade, envolva-se e se você quiser doar para o projeto. Eu vou ver esse extras aqui, ó, do Bud, ele tem bastante coisas, ó, Plat. Ele tem mostrar onboard, ele vai mostrar um teclado, preferências, janelas aqui, ó, você pode configurar, auto show, tem bastante coisa aqui. E isso aqui é a área de trabalho, né? A desktop virtual, ó, 2, 3, 4. Então você pode estar aumentando ela aí. Atualizar programas e telas de boa-vinda é o que está aqui. Isso aqui é o ícone de rede. Nós temos aqui também para você ir direto para sua home, documentos, download, para suas pastas pessoais aí. Tem a notificações, é bem interessante aqui. Tem o volume, tem configuração, tem desligar. E esse aqui é um calendário. Então ele tem algumas aplicações aqui, ó, que você pode já estar vendo, calculadora, Eplet, captura de tela, tem várias coisas aí que já vem instalados e outros você tem que estar instalando. Ó. Ele já mostra aqui que está instalado. Essa é a tela de boas-vindas aqui. Vamos ver a loja online. Ele vende mochila, boné, tal. É uma forma do projeto aí estar se mantendo, né? Então ele tem uma pequena dock aqui, ó, que eu vou ver aqui sobre o que que é. É a Plunk, tá? Eu nunca tinha visto ela porque eu uso a Later, né? Lá no meu Kubuntu. Então é a dock que ele está usando aqui é o Plunk. Aqui, preferências. Então aqui você pode estar dando uma configurada nela, posição fundo, a transparência, se você quer mais centralizada ou você quer lá para o outro lado. Eu vou deixar ela centralizada aqui. Alinhador de ícones, tamanho dos ícones, eu acho que ele está um pouco pequeno. Eu acho que assim ficaria melhor. Comportamento e docklets. Então você pode pôr uma bateria aqui. CPU monitor, vamos ver aqui. Ele vai te mostrar aqui ó, quanto está o uso de memória superior. Clock é 1 hora, desktop, clipboard. Então você pode estar adicionando as coisas aqui para tirar. Ó, é só você arrastar para cima e colocar. Eu creio que se você puxar alguma coisa daqui também, eu vou puxar esse analisador de disco, eu consigo estar colocando ele aqui, ó. É bem interessante aí, tem aplicativos iniciais, atualizador de programas, telas de boas-vindas, Bud, ARM PI, eu acho que isso é para Raspberry PI, porque ele tem uma versão para Raspberry PI. Bud faça parte da comunidade, é o Bud Discourse, tem uma calculadora, calendário, captura de tela, caracteres, é o celuloide que ele usa, é um reprodutor de filmes e vídeos. O Cheesy é para câmera, ele vem com o cliente Thunderbird, configurações do desktop, você pode estar modificando alguma coisa aqui. O ruim é que ele não tem para baixar, né, que nem no KDE, o KDE você já pode baixar por ele mesmo. De certo aqui você pode estar pegando alguma coisa do Gnome e estando colocando aí. Controle do Windows Surf, Disks, que é o Gnome Disks, o Drawing, que é uma ferramenta de desenho simples, é tipo um Paint, né? Drives adicionais, vamos dar uma olhada nisso aqui. E aí a mesma coisa que o Ubuntu. Tem o editor de menus, onde você pode estar colocando e tirando alguma coisa aí. Eu não vou entrar muito em detalhes. O que mais que nós temos aqui de diferente? Tem um editor de texto, tem estatísticas de energia, isso é para bateria. Tem o extras do Bud, que é aquelas aplicações. Tem um firmware aqui. Isso aqui eu já instalei na minha máquina física e eu não tive muita utilidade. Mas aqui ele não vai estar mostrando nada porque ele está numa máquina virtual. Então eu vou fechá-lo aqui. Tem fontes, se você quiser alterar fontes, gerenciador de arquivos compactados, ele já vem com LibreOffice, ele tem um visualizador de imagens, janela de início da sessão, vem alguns joguinhos, mapas. Eu queria saber onde está a previsão do tempo, né, que ele fala lá. Então aqui tem o monitor de sistemas, que foi onde nós começamos, tem as preferências aqui, ó, daquelas preferências que eu mostrei aqui, da Dash to Dock, né, da Dock, né,
Temos programas, que é a loja, que eu creio que deva ser a Gnome, né? É a Gnome Software. Temas e layouts do Bud. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Tem para você mudar, trocar a aparência aí, ó. Um designer. Ó, essa aqui está instalada. Ele tem essa aqui, ó, que é o Arc Design. O Arc, que é o que eu uso lá no KDE. Tem o Material Designer aqui, ó. Tem o Vinix. Então ele tem várias formas aí. Tem algumas que já está instalada. Aplicar formatação, ó, já está instalada. Instalar. Então ele tem alguns layouts aí que você pode estar alterando. Reprodutor de música, programas, suporte em idiomas. É quase um Gnome, só que com o Bud aí, um Gnome modificado, né, pessoal? É bem simplista, com uma dock aí, que também não tem muitas opções de configuração. Eu vou dar uma olhada no gerenciador de arquivos. Aqui ele deve vir com... Ah, agora apareceu. É o Nemo. Ele usa o Nemo. Então, para você aparecer aqui, ó, eu nem sei como é que eu fiz mais, ó. Aqui, ó. Você clicar com o botão direito aqui, ó, nessa barra mais escura aqui, ele aparece as opções aí, ó, preferências. Vamos dar uma olhadinha aqui em preferências e aí você pode estar fazendo as suas modificações aí. Ele não tem muitas coisas assim diferentes, então é uma, como ele fala lá, é uma distro bem simplista, né? Configurações, olha, calendário, preferências. Então, esse é o Ubuntu Bud 21.04. Então ele já vai vir com o kernel 5.11-16, né, que é o kernel que está vindo padrão nas distros, nas flavors e no próprio Ubuntu 21.04. Se a gente der um LSB releases aqui -A, ele vai mostrar que ele está usando o Ubuntu 21.04 de codinome Heart, né? Acho que é assim mesmo. Então, essa é a nossa distro dessa semana aqui, o Ubuntu Bud. Semana que vem eu vou trazer outra distro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos nas suas redes sociais, para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.